Você falasse um pouquinho qual a importância do professor para você, o que você considera, como você define um professor. O que é ser um professor? Na verdade, o professor acho que é um exemplo, assim, porque, querendo ou não, mesmo que o professor não seja tão bom, o aluno se espelha um pouco no professor, busca a influência no professor e é um poder muito grande, na verdade, porque ele está influenciando vários alunos. Uma das profissões mais nobres que eu conheço. O professor, na verdade, ele não é só um professor, ele é um educador. O professor, ele não é aquele que simplesmente ensina, é o que consegue achar possibilidades para ensinar. Um médico, para ser médico, tem que ter o professor, até o primário. Vocês já pensaram em ser professor, alguma coisa assim ou não? Não. Eu vou ser uma e acho que em primeiro lugar deve ter respeito. Aquela coisa, acho que a maioria das meninas quando é pequena, né, tem vários sonhos. Ah, quero ser médica, quero ser dentista, quero ser professora. Eu queria ser professora, mas vai crescendo, vai vendo que a coisa não é bem assim. O senhor seria professor? Olha, no meu tempo eu não pude estudar nada. Mas só que eu sou um cara que eu gosto de andar muito no mundo para me ver como é que é a evolução das coisas. Então eu quero continuar aprendendo até meu último segundo ou minuto que seja, que eu não passei por isso ainda, da minha vida eu quero aprender com esses jovens, né? Se o senhor pudesse definir professor em uma palavra só. Uma palavra? O não egoísta, ele não pode ser egoísta. Tem que ser só um. Uma palavra, você consegue definir? Mestre. Professor? Palavra. Mestre. Acho que é um exemplo. Isso mesmo. Muito obrigada, gente. Valeu. Ajudaram bastante. Meu nome é Irene Mosquen, sou professora aposentada hoje, há 46 anos dentro de sala de aula. Trabalhei com história, com geografia e também porque sou formada em pedagogia, usava a pedagogia dentro da história e da geografia. Bom, meu nome é Eduardo, eu leciono há menos de um ano, né? Um ano, e eu tenho 22 anos. Sou o professor Edilson Luiz, formado pela Universidade Federal. Trabalho na rede estadual faz 16 anos já. Eu queria saber, assim, por que você quis ser professor? Então, foi uma história um pouco curiosa minha, assim. Primeiramente, eu queria ser médico, nunca imaginei dando aula, né? E eu estava tentando medicina e não conseguia passar. E eu comecei a dar assistência de química no cursinho que eu fazia, para ajudar as pessoas que tinham dificuldade nessa disciplina. E eu acabei me apaixonando pela questão do poder ensinar, poder ajudar, né, essas pessoas, e eu acabei mudando o rumo, desisti de fazer medicina para querer ser professor. A senhora se lembra das primeiras vezes que a senhora entrou em sala de aula, assim? Foi assim, não foi traumatizante, mas foi meio nervosante, porque eu comecei com a pré-escola. Então é difícil, né? Você trabalhar. Daí já passei para a primeira série, que também são os pequenininhos, né? Então você tem que ter muito cuidado, você tem que saber como você fala com eles, né? E eles têm uma curiosidade imensa. Eles querem saber mais até do que você pode trazer para a sala, e isso faz com que a gente busque aprender mais, né? Mas eu sempre me sentia satisfeito pelo retorno que os pais me davam, né? Chegavam na escola mesmo, até a direção da escola, a coordenação da escola, né, vem falar com a gente, vem comentar alguma coisa. Então isso incentiva a gente a sempre buscar mais, né? Não ficar parado. Como foi o teu primeiro dia? Pois então, daí eu lembro que eu pensei, nossa, vou ter que ir, né? Uma hora ou outra vai começar isso na minha vida, né? Eu falei, vai que seja agora, então, mas assim, claro que bateu assim um desespero, né? Falar, será que eu vou conseguir, né, transmitir tudo que eu já adquiri? Eu sabia que eu já tinha conseguido, né? Já tinha adquirido muito conhecimento, mas na hora de você transmitir é diferente, né? E ainda mais chegar numa sala de aula, né, com 30, 40 alunos que você nunca conheceu, você não sabia nem como, né, conquistar aqueles alunos, será que eles vão gostar de mim, será que eles não vão gostar de mim, né? Tudo isso passa na cabeça da gente nesse momento, né?
Já não é nem uma preocupação assim, será que eu tenho capacidade e conhecimento, né? Você já nem pensa nisso, você já fica pensando na preocupação se você vai conquistar, né? A sala de aula, os seus alunos, eles vão gostar de você, né? Porque é difícil. Você procurou utilizar dentro da sua sala de aula qual era o retorno que os alunos tinham com determinados métodos, se eles conseguiam responder legal, até experiências que você teve de forma negativa, algum método que não deu certo, se você pudesse contar pra gente. Eu comecei, a primeira coisa que eu fui ver era qual que era a estrutura que a escola tinha para me oferecer, para daí eu poder saber como eu poderia usar aqueles recursos a meu favor, para poder, enfim, colocar uma aula de uma forma mais estimulante, que o cara tenha vontade de aprender, assim. Você não tinha recursos, né? Na escola onde eu trabalhava também não tinha. Era uma escola pequena, aos poucos ela foi crescendo. Quando veio o primeiro retroprojetor foi uma festa, né? Porque ninguém sabia o que aquilo ia fazer. Eu utilizei como método, assim, o slide, então era uma coisa que era disponível na escola, e eu percebi que utilizando o slide em comparação com a aula só apenas no quadro, o aluno se interessava muito mais. Por quê? Porque eu conseguia montar aquela aula com as imagens que eu achava mais pertinente ao assunto que eu estava colocando, né? E podia trazer coisas novas, informações novas, podia trazer vídeo. Então isso acabou estimulando aquele aluno que estava acostumado com aquela aula apenas no quadro, assim, aquela aula meio chata, que dá sono e tal, ele possa estar vendo as coisas de uma forma diferente. Sempre tentava adaptar as coisas a questões atuais. Nosso aluno hoje em dia, para conquistar, para transmitir um conhecimento para ele, é muito mais difícil do que há muitos anos atrás, assim, enquanto aquele aluno que ele estava lá, né, ele sabia que ele tinha que ficar sentado, comportado e ouvir, né? Hoje nem sempre isso acontece. Hoje o professor, para chegar na frente da sala de aula, eu acho que ele tem que ter uma cintura nesse sentido, né? Não porque ele não tem o conhecimento, mas nesse sentido de conseguir conquistar mesmo o aluno, né, e poder dar uma aula com mais tranquilidade, assim, que isso ajuda muito. Eu tentei colocar uma série, que é o Star Trek, Jornada nas Estrelas, o pessoal mais antigo vai conhecer. Tentei passar alguns episódios para tentar fazer uma relação do que acontecia nos episódios do Star Trek com os conceitos da geografia. Só que essa ideia não deu certo. Por que não deu certo? O que aconteceu? Porque os alunos, eles olhavam aquilo como, isso é coisa que o meu pai assiste, eu não vou ver esse troço, é muito chato. E o pessoal acabava dormindo mesmo na aula, assim, não quero saber, dane-se e tal. Muito chato esse negócio. Então eu procurava levar cartazes com figuras, eu gostava muito de ter sempre antigas revistas, né? Na época não eram antigas, eram atuais, mas eu fazia cartazes em casa e esses cartazes eu levava para a escola e dentro das minhas aulas eu os introduzia na sala de aula, explicando para os alunos, mostrando para os alunos. Isso dentro do quê? Da história e dentro da geografia. Você vai falar de um personagem histórico para uma criança que nunca viu esse personagem, sem você mostrar uma figura, não tem como. Então você leva a figura e mostra para ele, né? Além do slide, os vídeos, né? Utilizei inclusive o mapa que a gente encontra ali atrás, eu utilizei em algumas aulas também, né? Os produtos cartográficos, houve um trabalho também com GPS na escola, para o aluno também estar se inteirando das geotecnologias. Era difícil no começo, para eu ter filmes, para eu ter vídeos, né? Isso demorou muito para aparecer. Mas quando apareceu, eu acho que foi um auxílio, porque eles estavam vendo que aquilo que eu falei existe, né? Eles sabem que é verdade, foi filmado, está ali para eles verem. Dentro da tua vivência como professor, você teve algum momento já difícil ou duro dentro da profissão? Em algumas salas de aula, em determinados anos, isso não em todos e não como uma regra geral. Comportamento vindo de casa. Então, muitos alunos, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com uma turma de alunos, uma turma normal de alunos e junto dessa turma tinha meninos da FEBEM. Nunca eles fizeram nada que fosse fora do normal. Traziam as tarefas, faziam os trabalhos, nunca me deram um trabalho dentro da sala de aula. Então foi uma coisa assim diferente, porque eu entrei na sala esperando encontrar, né, muita dificuldade, esperando não saber lidar com aqueles meninos.
E não tive problema, graças a Deus não tive problema nenhum. O primeiro caso foi que quando eu entrei na sala de aula, eu estava super empolgado, eu queria fazer um milhão de coisas, e aí eu resolvi fazer um passeio. Então a ideia foi fazer um tour aqui pelo campus da UFPR, com os alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio, né? Para que eles pudessem conhecer o que é a universidade, ver qual que é a estrutura, né? Ver o que eles iam encontrar possivelmente no próximo ano aí, e poder tentar se decidir, né? O que eles gostariam de fazer. Então a gente visitou a geologia aqui, viu as amostras de rocha e tal, falamos um pouco da geografia, que já é um caso mais particular nosso, né? E a gente levou eles no setor de biológicas para ver a questão de cadáver, enfim, essas coisas, a gente teve acesso a tudo, assim. A gente veio com um grupo de mais ou menos uns 80 alunos. É muita gente, né, para controlar, né? E aí a gente teve até contribuição de alguns alunos do curso aqui que ajudaram. A gente dividiu em grupos menores para poder cada um tomar conta de um grupo e poder, enfim, cuidar. E nesse período de visitas, e podia entrar poucas pessoas, por exemplo, na Biológicas ali que a gente foi visitar o museu, né? Tinha que entrar poucas pessoas por vez, então o pessoal ficava esperando lá fora, entrava 5, 6, daí saía, entrava 5, 6, a gente teve que fazer esse processo. E aí um grupo acabou se desprendendo, né? Enfim, e foram conhecer os bares da vida aí e tal, beber, cheirar a cara. E na palestra final que a gente encerrou no auditório, um aluno acabou passando mal, né? E acabou dando vexame lá, enfim. E isso quase me custou o emprego, né? Eu vejo esses casos complicados como um aprendizado, né? E o estímulo que você tem de ser professor, primeiro, é você gostar da aula, né? Você querer fazer aquilo, né? Como comentei, se você não gosta do que você está fazendo, pega suas coisas e vai fazer o que te faz feliz, né? Vai vender Avon, qualquer coisa. Porque eu acho que o simples fato de você poder contribuir com o futuro das pessoas, né? Você poder contribuir com a formação delas, com a forma de pensar, porque você sendo professor, você é um formador de opinião, já é algo que satisfaz. Eu percebo assim que eu nos meus 16 anos eu acredito que eu tenho muito pique ainda pela frente para trabalhar, né? Mas eu brinco muito até com alguns coitados professores, colegas meus que estão lá, né? Eu percebo assim, tem muita gente que está encostado, né? Que já está doente. Queria que a senhora definisse, assim, com seus 46 anos de profissão, queria que a senhora definisse o professor em uma palavra. Um mestre do saber. A primeira coisa que vem para falar do professor é o conhecimento, né? O professor tem que ter conhecimento, né? Com certeza. Tente definir professor para você em uma palavra. Pensante. O professor é um mestre do saber. Esse saber nunca ocupa lugar, mas ele sempre busca aprender. Nunca parar. Sempre. E vocês podem ter certeza de uma coisa. O professor é um eterno estudante. Você pode estar dentro da sala de aula, você pode estar fora da sala de aula. Você é um professor, você continua estudando. Isso não te impede de conhecer, né? E buscar o conhecimento, podendo transmitir para alguém. Basta. Você ir lá, chegando, visitando, andando por lá em Moscou, na cidade de Moscou, ele viu uma pessoa com esta bandeira. É a bandeira da União Soviética. E a última que existia. À noite, quando ele encontrou a pessoa com essa bandeira, ele foi atrás por várias quadras tentando convencê-lo a vender, até que ele chegou a um acordo, né, a uma importância X, e ele trouxe porque ele queria trazer para mim, por ser a única tia professora que ele tem, então ele queria trazer a bandeira para mim. É uma lembrança maravilhosa que eu tenho.